No vídeo de hoje eu quero conversar com você que é um improvisador. Ah, você não é um improvisador? Mentira, eu vou mostrar pra você que se você acha que você não é um improvisador, você está errado. O conceito que eu vou mostrar pra vocês é muito simples. A nossa capacidade de improvisar é utilizada a todo tempo. Vamos pensar em música como linguagem, ok? E música é de fato uma linguagem. A gente também utiliza outras linguagens como a nossa linguagem verbal. E você quando acorda não tem um roteiro escrito, um script dizendo todos os diálogos do dia e aí você memoriza, dorme, acorda, pronto para aqueles diálogos que você se programou para ter. Isso não existe, isso não é verdade, não funciona assim. Logo você vai ter que improvisar para conversar com as pessoas. Você vai ter que improvisar para falar com o seu chefe, você vai ter que improvisar para falar com os seus funcionários, você vai ter que improvisar para falar com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos. Você está a todo tempo improvisando. Muito bem. Bom, então por que as pessoas entendem que na música a improvisação é algo tão difícil, tão complexo, tão complicado de se obter, né? Essa habilidade como sendo algo, inatingível. Porque na verdade, pensem comigo, vocês quando começaram a estudar o idioma mãe de vocês, que é o idioma que vocês falam no lugar onde vocês nasceram, no caso o português, né, que é o idioma com o qual a gente se comunica aqui, quando vocês começaram a estudar esse idioma, não foi de forma teórica, foi de forma prática, mas você estava sim desenvolvendo novas habilidades e a gente pode dizer que era uma espécie de estudo prático, mas era um estudo. E você começou a entender as palavras e construir um vocabulário bastante primitivo no primeiro momento para se comunicar e dizer as coisas que eram básicas e necessárias para a sua vida, certo? Logo você se valeu de duas coisas extremamente importantes. Uma foi a necessidade, certo? A outra coisa da qual você se valeu para desenvolver sua habilidade de improvisador no idioma que você fala citei a necessidade, a outra coisa foi a fluência nessa prática, ou seja, você praticava sempre, todo santo dia você praticava. Então você tinha primeiro a necessidade, uma coisa leva a outra na verdade, porque se você tem a necessidade, mais cedo ou mais tarde você vai ser convidado a usar de novo essa habilidade. Então você sai na rua e logo você se vê diante de alguém que inicia uma conversa, você precisa improvisar mais uma vez. Você não se organizou para aquilo e você mais uma vez está improvisando. Você chega no caixa do mercado e você descobre que independente de onde você esteja, o que você quiser comprar, você vai ter que ter uma conversa rápida com a pessoa que te atende. Logo você está improvisando. Vamos pensar numa outra coisa interessante aqui. Um idioma novo, um idioma que você quer aprender. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, né, estuda inglês e gosta de estudar inglês. O inglês é uma língua bastante útil e essa é a principal razão das pessoas estudarem esse idioma. Mas vamos lá. Pouquíssimas pessoas se sentem confortáveis para um primeiro diálogo em inglês ou até mesmo, depois de estudar inglês por muitos anos, de ter um diálogo com alguém que use o inglês como língua nativa. Então, por que isso? Porque isso faz com que você tenha que improvisar nessa língua. Se você tivesse que decorar um diálogo, as suas falas desse diálogo, no idioma que fosse, você seria capaz de se envolver nessa situação sem grandes pudores ou sem grandes medos. Mas quando você tem que improvisar de fato, você tem que ouvir o que está sendo dito, ou seja, você vai ser estimulado por algo que vai ser dito a você e você precisa devolver a partir desse estímulo algo que você vai improvisar, você se sente acanhado, você se sente muitas vezes até ameaçado pela necessidade de ter essa prática. Muito bem. Quando a gente faz isso na música, não é diferente, ok? Então você tem, a princípio, uma série de vocabulários que você foi construindo e improvisar na música não significa tocar qualquer coisa, é como no idioma. Vamos traçar esse paralelo o tempo todo. Tá? O tempo todo. Você aprende palavras. Aqui para falar com vocês, eu não estou inventando palavra alguma, não estou inventando conceito algum. Eu estou simplesmente usando os conceitos, as palavras que eu conheço para me explicar, para dizer para vocês aquilo que eu quero dizer e ser claro diante de uma proposta de explicação, de um conceito de algo que eu entendo, que eu decidi que gostaria de explicar nesse vídeo. Então tudo que eu estou dizendo aqui é improvisado no sentido de levar vocês a entenderem o meu ponto. Muito bem, quando você toca, quando você improvisa, você também está usando palavras conhecidas.
você também está usando ideias conhecidas, ideias que você praticou, ideias que você desenvolveu. Muitas vezes essas ideias são muito suas, às vezes essas ideias são muito típicas daquele assunto. Imagina que quando a gente fala sobre música, é muito comum as pessoas usarem alguns termos, né? Existem gírias, existem palavras muito típicas de alguns assuntos. Por exemplo, quando a gente, nos músicos a gente costuma brincar, deu jaz. Deu jaz quer dizer alguma coisa deu errado, certo? Isso é uma gíria de músico. Então você se vale de uma gíria conhecida de todos, ora você está dizendo ali um lick que todo mundo entende, que todo mundo conhece e que comunica dentro daquele contexto musical, ora você está dizendo algo que é muito seu. Algo que é quase que exclusivo da sua linguagem, da maneira como você se organizou. E os grandes improvisadores, os caras que chamaram a atenção improvisando, tinham muitos elementos característicos da própria linguagem, ou seja, desenvolveram elementos próprios para esse diálogo. Porém, esses elementos dialogavam com o contexto anterior ao da chegada dele num determinado gênero musical. Então imagine que um grande jazzista, um grande músico de jazz ou um grande músico de rock, quando esse cara aparece tocando aquelas frases que você fala, nossa, essas frases são muito particulares, elas são muito originais, elas ainda assim dialogam com o que houve antes, porque se elas não tivessem conexão nenhuma, você tampouco poderia dizer que aquilo é uma frase de jazz ou uma frase de rock ou algo que se adequa a um desses gêneros, entende? Então, voltando mais uma vez, a gente utiliza no verbo palavras conhecidas de um determinado assunto para falar sobre esse assunto, para ter conversas sobre esse assunto com pessoas que também entendem essas palavras e esses conceitos. Na música é a mesmíssima coisa. Logo, todos somos improvisadores. A princípio no idioma, que é uma necessidade comum a todos nós. Agora, na música, não é uma necessidade de todo mundo. Logo, desenvolver uma habilidade que não lhe é necessário acaba sendo um pouco mais difícil e um pouco mais improvável. Então, aqui fica uma motivação para você. Você já tem a habilidade de um grande improvisador. A questão é que você não praticou a partir dessa habilidade esses elementos na música. Você não usou o argumento musical para praticar essas habilidades e desenvolver um diálogo ou até mesmo um discurso, né, musical que fosse coerente com as coisas que você gostaria de dizer, enfim. Você a princípio talvez seja um cara que tem algumas ideias e essas ideias acabam rápido. Talvez você seja aquele cara que começa a improvisar e logo se sente acanhado com qualquer besteirinha que você faz. Enfim, tudo isso é vencido conforme você vai construindo, primeiro, rotina. Você praticando todo dia, criando rotina, improvisando no seu instrumento todo dia, e você construindo a necessidade de fazer isso a partir de um projeto que você tenha, que você queira soar melhor, que você queira ter uma característica de improvisador que seja muito notável, enfim, construa uma necessidade, construa uma rotina e é inevitável que você desenvolva vocabulário, fluência, coerência e faça com que essa habilidade toda que você já construiu através do discurso verbal se aplique também ao discurso musical. Então esse vídeo é muito mais do que um vídeo para ensinar algo específico, é um vídeo para motivar você através desse ponto de vista, você que acredita que não improvisa, que não pode improvisar, que não consegue improvisar, motivá-lo a acreditar que isso é totalmente possível, você é totalmente capaz porque você já é um improvisador. Basta você aplicar essa sua habilidade de improvisador no seu instrumento. Deixem seus comentários aqui, eu quero saber o que vocês acham desse ponto de vista, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se ele foi útil para vocês, ativem lá o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e a gente volta a bater papo sobre improvisação nos próximos vídeos, esse é só o começo. Vamos lá. Valeu, gente!